Bom, pessoal, chegamos aí à terceira parte das equações trigonométricas, né? Módulo 14. Agora a parte de tangente. Então eu tenho aqui dos dois tipos, né? Tangente de x maior do que um valor a, ou a tangente de x menor do que um valor a. Está aí em verde e azul as nossas soluções, né? Por quê? Definir um ponto A aqui, de medida A, a tangente, toca ali. E agora, se eu quisesse maior, né? Observe que tudo está em azul aqui, ó, qualquer arco que eu construísse, eu teria aqui uma solução que atingiria um ponto maior do que A, ó. Tá vendo? Qualquer outro arco que eu passasse aqui, ó, atingiria um valor superior a A. Se eu pegasse um bem aqui próximo de 270, bem próximo ali, lá em cima, ele ia subir, 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 e ia tocar lá em cima, né? Ou seja, maior do que A. Agora, se eu quisesse um menor, eu tenho em verde aqui, né? Olha só, todo esse intervalo aqui vai me dar arcos menores do que A. Olha lá, se eu passasse por aqui, ó, tudo abaixo de A, ó, tá tocando na tangente, né? Sempre abaixo de A. Observe que aqui eu tenho um prolongamento, né? Aqui embaixo eu tenho um prolongamento e eu estou abaixo de A também. Então, esses são os intervalos que define a solução para uma equação da tangente maior ou menor do que A. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui, olha só, ele está definindo ainda o intervalo de 0 a 2π, então a primeira volta, né? Lembrando que se eu quisesse para qualquer volta, seria só acrescentar o K2π. Então ele pede para eu resolver a tangente menor do que raiz de 3 sobre 3. A primeira coisa que eu faço é definir quando ela vale raiz de 3 sobre 3. E aí seria o meu ângulo de 30 graus, né? X igual a 30 graus. Ok. Definido o ponto raiz de 3 sobre 3 na minha tangente, ele representa esse arco de 30 graus, né? Π sobre 6 aqui. E aí eu tenho a minha solução agora como sendo o quê? Veja só, qualquer valor, como eu quero abaixo de raiz de 3 sobre 3, eu tenho esse intervalo aqui, né? Que está em azul. Vamos pegar outra cor aqui, azulzinha. Aí qualquer arco que eu traçasse aqui, daria um valor abaixo de raiz de 3 sobre 3, ó. Olha lá. Todos eles nesse intervalo em azul me daria resultados abaixo de raiz de 3 sobre 3. É isso que eu quero, né? Então vamos definir qual é a solução agora. Primeiro intervalinho aqui em azul, eu tenho de 0 a π sobre 6. Então x maior ou igual a 0 graus, menor do que π sobre 6, né? Por que menor do que π sobre 6, menor do que 30 graus? Porque ele quer a tangente de x menor do que raiz de 3 sobre 3. E π sobre 6 daria igual a raiz de 3 sobre 3. Ele não quer igual, ele quer menor. Então, o meu primeiro intervalo vai de 0 a π sobre 6. Depois eu tenho aqui um x maior do que π sobre 2, lembrando que em 90 graus a tangente não se define, né? É uma reta paralela. Então, maior do que π sobre 2 e menor do que 7π sobre 6. Observe que é menor, né? Porque 7π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 3, né? Porque eu tenho o arco ali de 210 graus, né? Ele é congruente ao arco de 30 graus. Então, ele é menor. Então, maior do que π sobre 2 e menor do que 7π sobre 6. E tenho também o meu x, olha lá, maior do que 3π sobre 2. Lembrando que em 270 graus a tangente não se define, assim como lá em 90. É uma reta paralela, né?
E aqui eu tenho menor ou igual a 2π. Né? Menor ou igual a 2π, eu tenho um valor menor do que raiz de 3 sobre 3. Então, essas são as minhas soluções. São os intervalos de solução. Qualquer arco nesses intervalos aí satisfazem a minha equação, a minha inequação. Exemplo 2. Faremos 3. O terceiro é bem interessante. De novo, agora olha só o meu intervalo ó, de π a 2π. Hein? Cuidado sempre com esse intervalo aí na hora de achar a solução. E ele disse tangente de x maior ou igual a 1. Quando que a tangente de x é igual a 1? Né? Quando eu tenho o arco de 45 graus, ou seu congruente lá no terceiro quadrante, né? 5π sobre 4. Observe que qualquer arco aqui, definir o valor de 1 aqui, né? E qualquer arco que eu traçar ali agora, dará um valor acima de 1, né? Sempre passando pela origem aqui. Ela dá um valor sempre acima de 1, né? Sempre acima, o mais justinho que eu conseguir aqui. Vai dar sempre um valor acima de 1. E é o que ele quer, sempre maior ou igual a 1. Observe que agora o π sobre 4 e o 5π sobre 4 entram na nossa solução, né? No nosso intervalo. Então, a solução para mim aqui é x maior ou igual a π sobre 4 e menor do que π sobre 2. Em 90 graus não se define, né? Não se define. E eu tenho também a solução x maior ou igual a 5π sobre 4 e menor do que 3π sobre 2. Ok? 270 ela também não se define. Aí essas seriam as minhas duas soluções. Na minha primeira volta, né? Ou se eu quisesse mais de uma volta, seria só acrescentar um mais K2π em qualquer um deles. Porém, o intervalo que ele nos deu aqui no início é de π até 2π. Então, ele quer esse intervalo aqui, ó, né? Aqui embaixo, ó, terceiro e quarto quadrante. Então, a única solução que nós temos aqui é essa segunda, né? Maior do que 5π sobre 4, maior ou igual, e menor do que 3π sobre 2. A de cima, nesse intervalo de π a 2π, não é solução para a gente. Bom, então esse foi o exercício 2. Vamos ver o terceiro exercício, vai demorar um pouquinho mais, um tempo um pouquinho maior desse, porque ele é mais complicadinho. Então eu tenho ali um intervalo de novo de uma volta, observe, então eu posso resolver tranquilamente, vai de 0 a 2π. E eu tenho agora tangente ao quadrado de x menos raiz de 3, que multiplica tangente de x menor do que 0. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau, né, gente? Tem uma equaçãozinha do segundo grau aqui. Eu transformo agora o meu tangente, substituo a minha variável, chamo aqui o tangente de x de y. Então, eu tenho y ao quadrado, tangente de x, y ao quadrado, menos raiz de 3y menor do que 0. Ok. Fatorando, eu tenho y, que multiplica y, menos raiz de 3. Eu vou chamar de igual a 0. Né? Vamos resolver aqui para igual a 0. Então, y igual a 0 ou y igual a raiz de 3. São as duas soluções para mim aqui. Bom, analisando o sinal, né, o meu gráfico da parábola, como uma equação do segundo grau, observe para mim aqui que eu tenho as raízes 0 e raiz de 3. Então, se eu definir ela aqui, ó, como o coeficiente do x ao quadrado, né, tangente de x ao quadrado é positivo, então a minha parábola é voltada para cima. Ok?
coeficiente ali é positivo, de y² é positivo, então a minha parábola é voltada para cima. Eu defini aqui as minhas raízes, 0, raiz de 3. Para baixo ele é negativo e para cá ele é positivo. Ok, definimos os sinais ali. Onde é positivo e onde é negativo na minha parábola. Bom, como eu quero que o resultado seja menor do que 0, ou seja, negativo, a minha solução está aqui, ó, de 0, maior do que 0 e menor do que raiz de 3, né? Esses valores aí ficam negativos. Lembrando que y é igual a tangente de x, então eu tenho que tangente de x tem que ser maior do que 0 e menor do que raiz de 3. Quando que a tangente de x é igual a 0? Quando o ângulo, o arco, é 0 graus, né? Ou π, né? Ou 180 graus aqui. A minha tangente vai ser igual a 0, ó. Tá vendo? Minha tangente seria igual a 0 ali. Bom, então eu começo por ali. E quando que ela vai valer raiz de 3? Quando que ela vale raiz de 3? No meu arco de π/3, né? O meu arco de 60 graus. Então, nesse intervalo de 0 a π/3, eu tenho solução para a minha inequação. Qualquer arco nesse intervalinho aqui, de 0 a π/3, ou seja, de 0 a 60 graus, a minha inequação será negativa, porque a gente já analisou o gráfico, né, o sinal da minha parábola. Então, qualquer valorzinho de arco, qualquer arco ali, eu terei satisfeita a minha inequação, ou seja, um valor negativo para a minha inequação. Isso no primeiro quadrante, como eu quero para o segundo quadrante, então vai de π a 4π/3, que é o seu correspondente, né? O correspondente de 60 graus, né? Dá 240 graus isso, né? Então, 4π/3, vamos calcular para conferir se o material está correto. 4 vezes 180, dividido por 3, 240, tá certinho. Então, 4π/3. Então, essa é a minha solução, né? Então, eu tenho que x precisa ser maior do que 0 e menor do que π/3. Se ele fosse igual a π/3, daria um resultado, seria igual a 0, né? Seria igual a 0, porque π/3 vale raiz de 3. E se a tangente for igual a raiz de 3, a minha inequação vai zerar, ok? Vai zerar. E aí eu não quero isso, né? Não é isso que eu quero que ela dê negativa. Então, ou eu tenho que x maior do que π e menor do que 4π/3. De novo, hein, ó. Se eu usasse o arco 4π/3, ou seja, o arco de 240, a minha tangente seria igual a raiz de 3. E uma tangente igual a raiz de 3 daria um resultado igual a 0 na minha equação. E não é igual a 0 que eu quero sempre que dê negativo, tá bem? Portanto, essa é a minha solução aqui, ó. De 0 a π/3 e de π a 4π/3. Exercício bem legal esse aqui, espero que dê uma boa atenção a ele.